Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dileto e amado ouvinte, salve Maria. Orando com você, aqui da nossa Diocese de Formosa, orando também com você que nos acompanha através de outras mídias da nossa Diocese, quero lhe desejar um abençoado sábado, uma boa preparação para a Santa Missa amanhã. Deus abençoa também você, sacerdote de Deus, que com tanto amor prepara a sua homilia, a liturgia dominical. Que maravilha é o ministério do Padre, que a Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, abençoa e proteja o sacerdote da sua comunidade, prezado ouvinte, da sua paróquia, para que ele possa, fazendo as vezes de Cristo, levar as almas para Deus. Hoje finalizaremos a meditação sobre a murmuração conforme as locuções interiores de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Beata Maria Conchita, muito bem descrito no Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Outro remédio eficaz contra a murmuração, que também é um meio para alcançar o amor divino, é o silêncio. O silêncio é ouro do mais valioso. Calar sempre, somente falar quando convém à glória de Deus e ao proveito do próximo, é próprio dos santos. Para o homem, a língua é o mais difícil de dominar. É tão difícil falar e falar mal, caindo na murmuração, que na maioria dos casos o mais prudente e acertado é calar. O homem jamais ou raramente arrepende-se do silêncio, mas sempre há de lamentar e arrepender-se por ter falado. O silêncio não apenas impede a murmuração na qual resvala o homem, mas também detém e corta a murmuração dos outros. No silêncio esbarra toda murmuração, mas fala aqui do silêncio total e completo, não apenas do silêncio da boca, mas também do silêncio do coração. Há também um silêncio provocativo. Até aqui chega a malícia satânica. Há muitos tipos nessa espécie de silêncio, mas aqui me refiro somente ao silêncio sincero que busca a virtude e repele o vício. Feliz a alma que sabe calar. Libertar-se-á de infinitos males. O silêncio da língua acompanha muitas virtudes e muito heróicas. Mas para quem solta a rédea da língua e transpõe todo o limite, o espera infinitos males. O pulso do espírito é a língua. À medida que a língua se ata, levanta voo a alma, adentrando nos segredos divinos. Quando a língua cala, os ouvidos escutam. Quanto mais a língua cala, tanto mais se afinam os ouvidos do espírito para escutar as inspirações divinas. A língua causa tão ruído no coração que a alma, com tal estrondo, não consegue escutar a suavíssima voz do Espírito Santo. O silêncio conduz à perfeição e é indispensável na vida espiritual. Porém, para que o silêncio seja reto e ordenado, a regra é que seja sempre acompanhado pela virtude raríssima da oportunidade. Falar ou calar no momento oportuno é tarefa árdua,
própria de varões perfeitos e experientes. Contudo, exceto os raros casos, o mais perfeito é calar. Calar sempre, não só com a boca, mas também com o coração. Calar quando alguém insulta, zomba, calunia ou vilipendia é virtude de santos, hoje muito rara. Quanto merece o silêncio em casos semelhantes? O silêncio tem seu prêmio especial. Com o silêncio se exercitam muitas virtudes. Inúmeras vezes a caridade encontra no silêncio seu apoio. Calar os defeitos do próximo é grande virtude. Quando houver a obrigação de revelá-los, então que seja com singeleza, caridade e sincera pena interior, por estar obedecendo a uma obrigação. Nisso me refiro às comunidades religiosas. Essa obrigação de descobrir os defeitos alheios, se cumprida como se deve, é santa. Entretanto, é prejudicial e falta-se a bendita virtude da caridade quando se passam os limites, quando se exagera na maneira de falar, ou, como ocorre frequentemente, quando alguém fica cego por alguma secreta paixão de ódio, por má vontade ou por desânimo. Repito, nas comunidades religiosas são comuns faltas desta espécie contra a caridade. Nesses casos, existe uma intenção sempre reta, pura e particularmente cuidadosa, para não cair em pecado. Deve-se apontar a falta do irmão, por ela contristando-se como se fosse própria. Os religiosos devem detestar a falta, mas não a pessoa que a cometeu, por grande que seja sua culpa. No espelho sem mancha da oração, hão de se ver, pesar e medir as próprias faltas e as do próximo. Todavia, não me cansarei de recomendar a caridade, e não uma caridade desordenada que encubra ou amenize o que é digno de repressão. Isso não seria caridade, mas imprudência e desordem. Nas comunidades religiosas, quero a caridade ordenada, reta e santa. A caridade para com o próximo é uma questão tão importante e delicada que tenho me estendido sobremaneira no vício a ela contrário, a murmuração. Tomara que as almas tomem o caminho do silêncio, da cruz e do amor divino. Triunfarão sobre Satanás e sobre todas as suas maquinações sombrias que tencionam afundar as almas e roubar a minha glória. Impressionante, prezado ouvinte, essa meditação. Todos nós, eu e você e todos, precisamos estar atentos a esta dimensão da murmuração que vem do falar. Penso que as palavras de Santo Agostinho são muito adequadas para coroar essa meditação. Abro aspas. Sou senhor das palavras que calo e escravo das palavras que falo. Essa é a verdade. Que Deus nos ajude a moderar o uso da nossa língua. O salmo da missa de hoje é o 84. Quero meditar com você o versículo 9 deste salmo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor, seu coração. O salmista sempre tem uma atitude muito bela, para nós às vezes desconcertantes, que é essa atitude de escutar, de ouvir o que Deus tem a dizer. Isso é grandioso, isso é profundo,
realmente traz um conforto enorme à alma, ao coração. Quero entregar o seu coração, prezado ouvinte, aos cuidados de Deus e pedir a Ele que abra os meus e os seus ouvidos para a gente escutar isso que Deus está falando para nós nesta manhã de sábado. E a vivência desse autocontrole, dessa subjugação da língua ao controle da vontade, foi o que Nossa Senhora viveu. A Santíssima Virgem é tida também como a Virgem do Silêncio. Nossa Senhora do Silêncio. E eu confesso para você que não é fácil colocar isso em prática. Eu mesmo tenho dificuldades de viver isso. Isso que Jesus fala, a Beata Conchita. A gente fala demais. A gente, às vezes, por falar demais, como diziam os antigos, dá até bom dia a cavalo. Como nós falamos, como nós somos barulhentos. Que Deus nos dê a graça do silêncio. E este final de semana seja também um final de semana de recolhimento interior para bem participarmos da Santa Missa, o maior ato de louvor a Deus realizado neste mundo. Pai Santo, eterno Deus, Deus do amor e do silêncio, que através do seu Espírito nos reveste da prática das virtudes. Abençoa, Senhor, o meu coração, o coração do ouvinte que ora comigo nesta hora, e dai-nos, Senhor, o adestramento interior para que a nossa língua seja refreada. Perdoa-nos, Senhor, todos os pecados que cometemos de calúnia e de imprudência no falar, e dai-nos uma língua santa para mais te louvar do que falar. Obrigado, Senhor, pelo silêncio que nos conduz. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição, seja abençoada a sua vida, prezado ouvinte, e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana e um dia do Senhor celebrado com muita fé. Amém.